Olá, sou Aline Tomiasi, coordenadora e professora do curso de Fonoaudiologia aqui do Centro Universitário FAG. E hoje nós estamos aqui, estou muito feliz em receber vocês, Celina Cabral, Evandriele Eber, professoras do nosso colegiado, faz parte aí da equipe. E hoje nós viemos falar aqui sobre um assunto muito importante na fonoaudiologia, que é a atuação com a fissura lábio-palatal. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, por aceitar estar aqui essa manhã hoje conosco. Tudo bem, Celina? Tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, falar desse tema tão importante. Bom dia, tudo bem, Aline? Estou muito feliz também, e honrada, né, Vandriele? Porque a Vandriele, ela é nossa egressa, ela foi nossa aluna aqui do Centro Universitário e hoje compõe aí o colegiado do curso de fonoaudiologia e na área de voz, né, Vandriele? Isso mesmo, uma experiência muito boa também, adoro dar aulas e foi um convite muito gostoso quando eu recebi e eu estou muito feliz e realizada no curso. Que gostoso, muito feliz mesmo. Meninas, então hoje nós vamos conversar, né, sobre um assunto importante, que é a fissura lábio-palatal. É a atuação do profissional fonoaudiólogo na fissura lábio-palatal. Então, o que é a fissura lábio-palatal, meninas? Então, a fissura lábio-palatal é uma malformação congênita, ou seja, ela acontece ainda no período gestacional e que acomete importantes estruturas orofaciais. Ou seja, ela pode ter diferentes formas, né, de manifestação. Então, ela pode acometer apenas o lábio superior, ou atingir lábio e rebordo gengival, ou também ela pode atingir o palato, né, o palato duro e o palato mole. Então, quando eu falo nós temos diferentes manifestações, é isso, porque podemos ter aquela fissura que é mais completa, ou seja, que atinge desde o lábio até o palato duro, o palato mole, que seria, no caso, a fissura transforame. E, no caso, pode ser também a fissura que atinja só o palato, que aí, nesse caso, nós chamamos de fissura pós-forame. E quando atinge o lábio apenas e até ali a região do rebordo gengival, nós chamamos de fissura pré-forame. E existe uma incidência maior entre elas? Então, existe sim entre os sexos, na verdade. Existe uma diferença entre os sexos. A pré-forame unilateral, no sexo masculino, ela é de maior frequência, e a fissura pós-forame palatina, de maior frequência no sexo feminino. E por que acontece a fissura? O que faz, né? Sim, acho até importante ressaltar, na fala da professora Celina, que a fissura ela é uma malformação que ela pode acontecer em qualquer lugar da face, qualquer região da face. Então, pode acontecer aqui na lateral do lábio, pode pegar até o globo ocular, pode pegar na região mediana, mas ela é muito mais comum de acontecer no lábio e no palato. E até hoje nós não temos um fator específico que a gente possa justificar muito bem esclarecido a causa da fissura. Então a gente sabe que tem uma carga genética muito grande, então se alguém da família, algum parente já teve fissura, as chances são grandes, né, de alguma outra criança também nascer com fissura. E nós também temos os fatores ambientais, então pode ser uma questão hormonal, da mãe, uma falta de nutrição, às vezes até a falta de utilização das vitaminas gestacionais, o ácido fólico, que é muito importante para o fechamento desses processos faciais. Então, hoje nós chamamos da fissura como multifatorial, porque não tem como a gente precisar qual exatamente foi o fator que ocasionou essa alteração, né? E essa alteração, o que vai acometer? Assim, o que ela manifesta na sequência de alterações, dificuldades desse paciente que tem a fissura? Então, a fissura, ela pode acometer tanto a parte estrutural, ou somente a estética, a funcional, e acaba afetando também a parte emocional do indivíduo. Na questão da estética, quando a gente fala, quando atinge somente o lábio, né, o cirurgião acaba fazendo a cirurgia plástica de fechamento e não causa nenhuma outra alteração, a não ser a parte emocional, tanto do paciente quanto da família, porque é um baque muito grande, né? Mesmo quando a mãe já sabe na gestação, ainda é uma questão para ser trabalhada. Mas também quando atinge alguma estrutura, né, da boca, pode afetar a parte funcional,
que essa região orofacial ela é responsável por funções muito importantes para nós, como a sucção, a mastigação, a deglutição, e aí, secundariamente, também questões auditivas, né? Então, é uma musculatura muito interligada, e principalmente para a fala também, né? Então, isso vai depender, as alterações elas vão depender de como essa estrutura foi acometida, qual a extensão dessa lesão, e isso tudo a gente analisa geralmente após o nascimento, para a gente identificar de fato quais regiões foram afetadas e quais funções a gente chama, né, sequelas essa fissura pode ocasionar, né? E então na fonoaudiologia acaba trabalhando assim todas as áreas da fonoaudiologia, num caso de um paciente com fissura lábio-palatal? Pode falar. Não, pode falar. Isso, então, normalmente, no tratamento fonoaudiológico, vai envolver todas essas questões. É claro que, como a professora Vandriele colocou, existem muitas alterações, mas, assim, cada caso vai ser muito particular, as manifestações que ele pode ter. Então, pode ser que uma criança tenha uma dificuldade mais importante, por exemplo, de início, no processo de deglutição, né, na própria sucção. Então, isso vai depender da avaliação para cada criança. E as alterações de fala, isso envolve também nas alterações de fala? Isso. Então, o tratamento fonoaudiológico, eu gosto de dividir ele em etapas, tá? Por exemplo, assim, primeiramente, na etapa gestacional, porque quando essa família recebe o diagnóstico, eles vão buscar orientações. Então, nesse momento, é aquele momento de acolhimento também, de acolher, de acalmar essa família e de fazer aquelas orientações iniciais, que são bem importantes também. Já o segundo momento, ele seria logo após o nascimento dessa criança. E aí, o foco da nossa intervenção, ele vai ser justamente pensando em como essa criança ela vai se alimentar. É claro que nós sabemos que preconiza-se sempre o aleitamento materno e o aleitamento materno exclusivo. Porém, nos casos de fissura, o aleitamento ele pode sim enfrentar dificuldades, né? A própria amamentação no seio materno. Então, a fonoaudiologia ela entra como? Ela entra para fazer a avaliação, entender quais são as dificuldades que ali a mãe e a criança estão enfrentando e poder auxiliar, seja no sentido de favorecer que ela realmente consiga sugar no peito e se alimentar, ou, se necessário, a indicação de um método alternativo, que pode ser a mamadeira com o bico dosador. E aí, nesse caso, o que é bem importante destacar? Que não existe assim um bico que é perfeito, que é indicado para todas as fissuras no geral. Para cada criança, ela vai se adaptar com algum bico diferente, sabe? Uhum. Então, o que a gente costuma falar, né, Vandriele? Uhum. Que o bico mais adequado para aquela criança é o que ela se adapta. Por quê? No primeiro momento, o que nós precisamos garantir dessa criança? O ganho nutricional para favorecer o seu desenvolvimento. Então, o tratamento em si, as outras etapas, quando chegar lá na frente, na etapa cirúrgica, só vai ser permitido se essa criança tiver um bom desenvolvimento, um bom estado geral. E aí, a partir desse momento, quando que a fonoaudiologia entra? Eu diria que é esse segmento mesmo. Ela tem etapas, na verdade. Ela tem etapas, mas assim, aí passou essa etapa da alimentação, com o que a gente vai se preocupar então? Com as orientações acerca desde o desenvolvimento da fala, da linguagem, mas assim, existe, por exemplo, os momentos, né, de pré-cirúrgico, que é quando essa criança vai, por exemplo, reparar o lábio. Acho que temos uma foto aí, né, Celina, que vocês trouxeram, né, de uma criança. Isso, então aqui é um paciente nosso, né, já nos seus primeiros dias de vida. No caso dele, é aquela fissura completa que eu falei, a transforame, ou seja, ela atingiu todas as estruturas, até a região do palato mole. Pode passar para a próxima, fazendo favor? Então, aqui nós temos aí o comparativo. Uhum. É o mesmo pacientinho, um pouquinho, alguns meses mais tarde, né? Já após a reparação do lábio. Então,
já dá para ver, né, o resultado. E antes, então, se vocês se preocupam mais nesse pré-cirúrgico, nas questões de amamentação, né? Isso. E aí, no pré-cirúrgico, por exemplo, a nossa orientação ela vai ser voltada... Qual que é a preocupação? É que essa recuperação seja realmente efetiva, ou seja, não pode abrir nenhum pontinho, né, para que seja assim uma cicatriz que não fique rígida. Então, todas as nossas orientações elas vão ser voltadas para esse momento. Quais os cuidados que a família precisa ter para esse processo de recuperação? Assim como existe o pré-cirúrgico do lábio, existe o do palato, com as orientações, né? Não sei se gostaria de complementar. Sim. Também, ali o paciente ele está com uma fitinha na boca, né? É legal a gente até explicar, porque muitas vezes penso que é para, às vezes, esconder a fissura, e, na verdade, não é um método terapêutico que a gente utiliza, é uma das técnicas, né? Para auxiliar esses processos no fechamento antes da cirurgia, deixar essa região bem liberada, para quando o cirurgião for trabalhar nessa musculatura, nessa pele, ela esteja bem tranquila e não fique realmente repuxado, não dê aquela queloide, que é aquele calo um pouquinho maior, aquela cicatriz. Então, a gente acaba utilizando técnicas de massagens liberatórias também, né? E a gente também utiliza a bandagem para facilitar nesse pré-cirúrgico aí, que é o trabalho que a fono vai avaliando. Nesse paciente, até a gente não tem uma pré-maxila bem avançada, mas em alguns pacientes, esse recesso aqui que fica na região da frente, aqui na região mais anterior, ele acaba saltando um pouquinho para fora, por conta da estrutura física ali, da malformação. E a gente precisa retrair, às vezes, um pouquinho para melhorar a cirurgia, né? Então, como a prof. Celina falou, esse tratamento pré-cirúrgico, ele é tão importante quanto o pós. As orientações para que a família esteja inteirada sobre o tratamento, ela é assim, vamos dizer, uns 80% no sucesso da reabilitação. Então, para a família ter esse cuidado pós-cirúrgico também, em como a criança vai se alimentar, quais massagens ela vai precisar fazer, quais os cuidados para que não haja nenhuma deiscência, nenhuma alteração nessa cirurgia, que ele precise voltar, às vezes, para o centro cirúrgico e refazer, né? Então, um cuidado bem... Aquela outra foto também, do pré e pós, que vocês trouxeram, nesta foto aí, então, esses cuidados, né, do pré, tudo, essas orientações. E num segmento do trabalho, né, do papel do fonoaudiólogo, né? Então, por exemplo, a criança ela já fez a cirurgia, daí é voltado para outras questões, como que é esse tratamento em si? Sim. Que acontece? Então, aí logo após, com um mês, nós iniciamos as massagens. E as massagens, elas costumam ser um período bem intenso para a família, porque, na verdade, elas devem ser feitas todos os dias por um período de 6 meses. Então, a gente tem que pensar que quanto mais rígida ficar essa cicatriz, menor funcionalidade esse lábio vai ter depois. Por isso é importante as massagens. E, para além disso... a outra fase do acompanhamento seria, por exemplo, o acompanhamento no decorrer do desenvolvimento. Ou seja, vamos pegar o exemplo desse nosso paciente. Ele fez a queiloplastia, cirurgia reparadora do lábio, fez a palatoplastia, reparou o palato, então fechou o palato. E aí, depois que esse palato está cicatrizado, aí nós conseguimos entrar... Não é, Vandriele? Com a parte da estimulação de fala. Depois que está tudo certinho lá, nós vamos entrar para fazer esse trabalho. Por quê? Então, a criança que estava com o palato todo aberto, qual vai ser essa implicação? Quando ela for falar, todo o arzinho que deveria ser direcionado para a boca, ele vai ser direcionado para o nariz. E dá aquele aspecto da fala hipernasal. Então... a criança, nesse processo de desenvolvimento, o que vai acontecer? Além dessa hipernasalidade, ela vai desenvolver distúrbios articulatórios compensatórios, ou seja, vai articular sons nos lugares inadequados, né, do trato vocal. Então, esse segmento ele pode se iniciar com 1 mês de pós-cirúrgico de palatoplastia. Por exemplo, aqui o que nós podemos ver no vídeo, com o nosso paciente, é que ele está fazendo uma atividade, né, de sopro, uma atividade divertida, mas visando favorecer esse fluxo aéreo para a cavidade oral. Porque, assim, até então, na vida dele, ele não tinha esse controle.
E a partir de agora, com todas as estruturas reparadas, nós podemos entrar com esse trabalho. Mas o que é o ideal? Iniciar com esse sopro, né, com as atividades de sopro, e a partir daí que a criança já tem essa percepção, ir inserindo sons junto com esse sopro. Porque, como sabemos, né, os comandos neurológicos, por exemplo, da função do sopro e da função da fala, são diferentes. Então, por isso que a gente fala muito, não pode só ficar treinando sopro com essa criança. Você gostaria de complementar? É importante ressaltar, né, que essa palatoplastia, ela é feita em torno ali de 1 ano e meio, a 2 anos também. Isso vai depender do local onde ela está fazendo a cirurgia, né, qual centro que está fazendo esse tratamento. Vai depender também da saúde geral da criança, se ela tem um peso adequado, se ela está com uma saúde adequada. Mas não que a criança não vá falar até esse período, né? A gente preconiza muito diferenciar 2 coisas: a estimulação da linguagem e a estimulação da fala. Então, a gente orienta os pais que faça a estimulação da linguagem com essa criança, que sempre converse com ela, que sempre mostre tudo, fale os nomes das coisas, que explique muito bem, que desenvolva toda essa parte, mas que não estimule muito a fala, porque a criança não tem uma estrutura pronta para falar. E ela, nessa ansiedade dos pais também, ela vai querer fazer à vontade, né? Então, a primeira coisa que os pais querem é que fale mamãe e papai. E a estrutura dessa criança não está pronta. Então, quando ela vai fazer esse sonzinho, vai acabar escapando pelo nariz. E a criança vai aprender a falar dessa forma. E quando ela aprende a falar dessa forma, todos nós, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem um engrama motor. Para retirar esse engrama motor, vai bastante tempo, vai anos de terapia, muitas vezes. Então, a gente preconiza que a família não fique insistindo para a criança falar, que deixe que ela fique à vontade e que assim que a gente encerrar o processo de fechamento do palato, que a estrutura estiver pronta, nós vamos iniciar com a terapia, nós vamos orientar e ajudar essa família no melhor manejo para que essa criança não tenha tantas sequelas, né? Que isso seja minimizado. Então, esse tratamento pode ser tanto muito longo, quanto às vezes pode ser um pouco mais curto, dependendo do quanto essa família vai nos auxiliar nesse tratamento, né? Então, essa questão da fala é uma dúvida muito grande na família quando eles chegam para nós no início. Como meu filho vai falar? Será que ele vai falar? Como vai sair essa fala, essa voz? Será que vai ser normal? Não vai? E a gente sempre responde que isso vai depender do processo de tratamento. Não podemos afirmar que essa criança terá uma fala, no popular, uma fala nasal, uma fala mais, né, direcionada ali para a região do nariz, ou se ela vai ter uma fala totalmente normal. É aquela análise de cada caso, um caso. Isso, exatamente. Uhum. Então, mas esse tratamento, né, até complementando ali com a professora Celina, ele não para por aí, né? Porque a gente tem questões da mastigação, chega na introdução alimentar, às vezes tem dificuldade. A mãe se preocupa, meu Deus, como a criança vai se alimentar se às vezes o palato está aberto, vai ir comida para o nariz, a criança vai se afogar, será que eu tenho que dar tudo batido? Será que ela já tem condições de mastigar? Depois, no pós-operatório, como que ela vai comer? Eu vou poder dar comida para ela normal, como ela já se alimentava antes? Quando que eu posso começar a insistir para ela falar, desenvolver todas essas questões, né? Então, o tratamento, ele envolve muitos profissionais, uma equipe multi e uma equipe interdisciplinar. Mas a fonoaudiologia, a odontologia e a cirurgia plástica, elas são como um tripé, um tratamento básico ali para essa criança. E os outros profissionais, eles não deixam de ser mais importantes, né? São o nosso apoio geral. A nutrição, a psicologia, a enfermagem, a genética, assistência social, psicologia, pedagogia, fisioterapia. Então, é uma equipe muito grande que vai acompanhar essa mesma criança pelo todo esse período de tratamento. E o tratamento, ele é particular? Como que funciona? Então, nós temos a garantia do direito pelo nosso Sistema Único de Saúde. Existe uma lei 1172, lá de 2015, e que ela garante que as pessoas que
tem a fissura lábio-palatina recebam o tratamento integral, ou seja, o tratamento completo. Então, sim, é ofertado também no sistema privado, mas nós temos os centros especializados. Então... E aqui em Cascavel tem a região? Como que acontece? Então, assim, devido à complexidade mesmo desses casos, existe a necessidade desses centros específicos. Antigamente, esses pacientes eles eram todos referenciados lá para São Paulo, no centrinho de Bauru, que assim, ele é referência no tratamento de fissura. Porém, aí foram surgindo os outros centros nos estados. Então, aqui no Paraná nós temos em Curitiba e temos aqui em Cascavel, que eu vejo assim muito, né, como uma conquista para a nossa cidade, para a região, porque nós temos o CEAPAC, que é o centro que é a referência no tratamento de anomalias craniofaciais. Então, o que acontece? Todo esse público que antes precisava ser encaminhado para Curitiba e para São Paulo, hoje em dia é encaminhado para cá, para Cascavel. Ali de Cascavel acaba abrangendo algumas regiões de saúde mais próximas, tá? Então, aí vai ser feito todo o tratamento de alta complexidade, por exemplo, desde esse acolhimento inicial até as cirurgias mais complexas, né? A cirurgia do lábio, cirurgia do palato, vai ser realizada ali. E aí, esses centros, no geral, eles são equipados e possuem a equipe interdisciplinar, que é o que a gente tanto fala que é importante nesse tratamento. Ou seja, vários profissionais articulados, envolvidos, que é aí que a gente fala da interdisciplinaridade, em prol desse paciente. Então, trabalhando realmente em conjunto. Isso que faz com que se tenha esse olhar para o paciente de modo integral. Então, esses centros, eles acabam atendendo, então, essas crianças, né, toda essa questão, né, dos profissionais, mas também eles mantêm, assim, até quanto tempo, assim? Isso é cada caso ou não? E se existe um tempo de tratamento com esses profissionais, desses centros, como que funciona? É porque, assim, como a professora Vandriele já ressaltou, é um tratamento longo. Então, costuma-se dizer, inclusive, que pode durar até os 20 anos, por exemplo. Mas por que 20 anos? Nossa, é tanto tempo, né? Porque nós precisamos pensar que os tratamentos, muitos deles, vai depender do crescimento, também do crescimento ósseo, do crescimento crâniofacial. Vamos pensar, então, naquele paciente que precisa de uma rinoplastia ou de uma cirurgia ortognática. Para chegar nesse ponto de fazer essas cirurgias, existe todo um preparo. Um preparo, por exemplo, que a ortodontia vai fazer, né, seja de expansão, o uso de aparelhos. E aí, esse crescimento vai ter que estar completo para poder fazer a ortognática. Então, por exemplo, quando precisa, por vezes, uma faringoplastia também, que é quando o esfíncter velofaríngeo não ficou funcional, também ele vai ser feito nesse período, um pouco, por vezes, né, Vandriele, um pouco mais tarde. Por isso que costuma se dizer 20 anos, mas assim, não é 20 anos que todos os profissionais vão ter que estar ali atendendo semanalmente ou mensalmente. E sim vai ser aqueles que houver a demanda, aquele que o paciente estiver demandando naquele momento. Mas o SUS, então, ele tem toda essa estrutura, Sim. né, conforme cada etapa, né, e Isso. a faixa etária também da criança para tratamento. Ele oferece, isso eu acho assim bem maravilhoso do nosso Sistema Único de Saúde, que ele não deixa ninguém de fora. E ele presta toda essa cobertura, esse apoio para esses pacientes. E assim, então, além do CEAPAC, em Cascavel, nós temos a Apofilab, que é a associação que vai prestar todo esse apoio, essa retaguarda para esses pacientes. Então, assim, são serviços que se complementam. O CEAPAC é a alta complexidade. A Apofilab, ela vai prestar essa retaguarda, no sentido de tem lá o apoio pedagógico e tem também a parte, né, do tratamento fonoaudiológico. Então, são 2 serviços importantes que existem no nosso município e complementares. Até mesmo a questão da saúde bucal da criança, né? Porque a gente costuma falar que uma cárie ela pode ser foco de infecção. Então, se a criança tem cárie na época de cirurgia, ela precisa retirar. Então, assim, o serviço da Apofilab é fazer essa atenção básica de limpeza da boquinha da criança, de acompanhamento. Muitas vezes, até no pós-cirurgia,
vamos supor, do palato, a gente, às vezes, até inclui essa criança em terapia por um período para verificar se está tendo uma funcionalidade boa, se está tendo um resultado bom. Então, depois desse período, se a gente vê que a criança ainda não está conseguindo uma boa recuperação, que pode ser de ordem estrutural, que ainda falta melhorar alguma coisa, a gente dá esse retorno para o cirurgião também. E aí a gente fala, olha, né, a gente trabalhou tanto tempo com essa criança, foi de forma intensiva, não está tendo uma boa resposta, e esse cirurgião vai reavaliar para fazer uma nova cirurgia, verificar se precisa de alguma outra intervenção para que essa criança, de fato, fique 100%. Então, a gente se conversa. É importante, né, ressaltar aqui, os centros, eles se conversam porque a criança está sendo atendida por todos ao mesmo tempo, está sendo acompanhada. Então, precisa ter essa interdisciplinaridade, né? Precisa ter essa conversa entre os profissionais. E hoje o curso de fonoaudiologia está inserido dentro da Pofilab, né, meninas? Sim. Nós, no estágio obrigatório, no curso, e também nós temos atendimento. Os projetos de extensão nos ajudam muito, porque é uma demanda muito grande. Algumas pessoas, às vezes, podem pensar, nossa, mas eu nunca ouvi falar da fissura, nunca vi ninguém com fissura. Como que tem 2 centros em Cascavel que atendem? Então, a nossa região, ela é uma região que tem muitas crianças, muitas pessoas. O que pode acontecer, de fato, das pessoas às vezes não verem, não terem esse contato, é porque muitas vezes já conhece a criança com a fissura já fechada. Porque ela fecha muito cedo, 1 ano e meio, 2 anos, ela já está encerrada, né? A questão da parte estética aqui da face. E aí tem os outros processos e as pessoas às vezes não acompanham. Então, assim, a gente tem muitas crianças, até por essa região ser uma região que tem bastante utilização de agrotóxicos também, a gente tem uma incidência maior aqui na região, né, de fissura labiopalatina ou até mesmo de outras malformações. Então, o curso de fonoaudiologia, ele está inserido lá dentro, ele nos ajuda muito mesmo naquela demanda que a gente não consegue suprir. E até mesmo é importante para que eles, quando se formarem, muitos deles voltam para as suas cidades. E lá na cidade, às vezes, tem 1, 2 casos. E na nossa tem bastante, mas na deles pode ter 1, 2 casos. Então, é importante eles terem essa vivência também, para que, se por acaso eles precisem reabilitar, participar desse processo reabilitador, eles tenham essa vivência. Eu tive no curso um paciente de fissura labiopalatina. E, assim, eu digo que ele foi... você também teve... Ele foi, assim, o paciente quando eu atendi ele, eu pensei, meu Deus, mas o que eu vou poder fazer para melhorar, para ajudar, né? Não tenho todo esse conhecimento. Ajudei muito e depois reencontrei na minha vida profissional. Trabalhei com esse paciente mais um pouco, porque foram outras cirurgias. Então, nós temos uma amizade muito grande com a família. E é um processo, assim, se eu fosse contar, tem uns 8 anos que a gente se conhece, né? Que eu já acompanho esse paciente. Então, isso é muito gostoso, sabe? E, além disso, né, além desses atendimentos que é feito com essa parceria, nos estágios de saúde coletiva, a nossa proposta é justamente fazer o trabalho com essas crianças, mas um trabalho grupal. Então, observando algumas demandas que se manifestam entre aquelas crianças, nós conseguimos planejar e executar ações bem voltadas e que trabalhem essa saúde no seu aspecto geral. Mais Eu costumo coletivo, falar, né? a gente trabalha vários aspectos da comunicação por meio dessas atividades. Então, é muito bacana. Que bacana. Agora, eu acho, assim, um outro aspecto que é bem importante ressaltar, que vai nesse sentido que a prof. Vandriele comentou, que é assim... Não são todos os profissionais que são habilitados para trabalhar com essa questão da fissura labiopalatina. Assim, infelizmente, né? Porque a gente sabe que demanda existe, mas, assim, por isso, a existência e a necessidade desses pacientes buscarem os centros de referência, porque lá vão estar os profissionais habilitados. E há necessidade também de se divulgar mais sobre o tema, porque pouco se fala ainda. E aí, o que acontece? Se nós observarmos a taxa de ocorrência, que no Brasil é 1 a cada 650 nascimentos, é um índice alto.
E na nossa região, eu imagino assim, acaba até sendo um pouco mais alto justamente por todas essas questões Sim. que a prof. Vandriele levantou. E às vezes, né, por exemplo, vou citar, às vezes uma cidade muito pequena, na prefeitura, a fonoaudióloga atende uma demanda muito generalista. Então, é fala, é MO, é voz, é o que aparece para ela, né? É o que tem de demanda naquele município. Então, fica muitas vezes difícil dessa fonoaudióloga sentar, parar para estudar casos específicos, de patologias específicas, para o melhor tratamento, porque é uma grande demanda diferente. Nós, do centro, nós temos essa demanda diferente, porém é toda voltada para a fissura. Então, com a prática, a gente já tem as técnicas adequadas, a gente já tem essa prática, essa experiência para otimizar o trabalho da criança, para que essa família também não tenha que ficar muitos anos indo, né, frequentando o centro, fazendo terapias reabilitadoras. Isso é cansativo para a família. Sem contar a questão da troca em equipe, né? Porque como é um centro voltado para isso, né? Então, a troca, a discussão dos casos, o que é melhor. E a gente faz muito isso. Exatamente. Celina, vem cá, dá uma olhadinha aqui nesse paciente, me ajuda aqui, me dá uma ideia. Atendemos juntas diversas vezes. Vamos atender esses pacientes em grupo. Eles têm as mesmas alterações, discussão de casos, né? E isso já se dificulta quando o profissional ele é sozinho, né? Que às vezes a gente não consegue manter esse contato, às vezes o profissional não consegue vir pessoalmente para acompanhar, então fica realmente difícil. Quando se concentra isso no centro, a gente consegue ver o paciente e a família como um todo. A gente também, na Profilab, a gente não atende somente a criança. Então, nós atendemos a família em conjunto, tanto na parte social, na parte psicológica. Nós fazemos muitas atividades para envolver a família no tratamento, porque a adesão ao tratamento da família é fundamental no sucesso. Quem que vai procurar o tratamento? É a família. A criança não tem condições de vir sozinha. Ela não tem condições de frequentar esse centro sozinha. A família que precisa trazer, que precisa entender e aderir ao tratamento. E entender que ela tem uma porcentagem muito grande no sucesso dessa criança. Então, a gente precisa envolver muitas vezes essa família. E é importante ter um centro que atenda essa parte social, porque como a gente atende muitos municípios aqui em Cascavel, tanto no CEAPAC quanto na Profilab, muitas dessas famílias saem de madrugada de casa, 3, 4 horas da manhã. Então, eles saem sem se alimentar muitas vezes, eles chegam muito cedo. Então, na Profilab, por exemplo, é ofertado toda essa alimentação durante o dia, um lugar para descanso para a criança, outras atividades para a família, até que o ônibus da saúde possa vir buscar novamente essa família, que às vezes deixa às 7 da manhã e vem buscar às 5 da tarde. Trabalho lindo, né? Exatamente. E acaba sendo exaustivo também para essas famílias. Que no caso, assim, não é só fechar, né? Não é só fazer a cirurgia. Então, muitos podem ter realmente essa ideia. E é o que precisa ficar claro, que não adianta só fazer a cirurgia, precisa de todo esse acompanhamento depois. E que vai durar por um certo tempo. E quais são os desafios, assim, que a fonoaudiologia tem nesses casos? Na minha opinião, não sei se a prof concorda, eu acho que a falta de informação em relação a onde fazer o tratamento, como é o tratamento, até mesmo a falta de encaminhamento, né, dos profissionais de saúde, quando já sabem dessa fissura, acaba dificultando um pouquinho. Porque mesmo a gente tendo centro aqui na região, 2 centros de atendimento, muitas famílias, por falta de conhecimento, vão procurar fora. Às vezes fazem assim, né, de tudo para pagar o tratamento, porque tem o desconhecimento de que é ofertado pelo SUS. Então, a gente ainda hoje recebe crianças tardiamente que não receberam o tratamento prévio, que os pais estão procurando porque estavam procurando no particular. Então, assim, esse tratamento é caríssimo no particular. Muitas famílias não têm essa condição. E aí estão vendendo carro, estão endividados, né, para tentar fazer esse tratamento, viagens, enfim. Então, para mim, esse é o maior desafio, a falta de conhecimento e encaminhamento dos profissionais. E a família que ela adere ao tratamento, geralmente existe a evasão dessa família, sim ou não? Geralmente a família aderiu, ela vai até o final. Não, existe, né? Existe a evasão. A gente precisa fazer busca ativa, muitas vezes, e esse é um acompanhamento da assistência social junto
né, juntamente ali com toda a equipe. Então, a gente colocou um paciente em fonoterapia semanal. O paciente veio 1, 2 e começou a faltar. Então, a gente entende os motivos da família, muitas vezes tenta entrar em contato, e se a gente não tem esse sucesso, passa para a assistência social, que vai fazer a busca ativa. Vai lá na casa da família saber quais as situações que essa família está passando. E a gente nunca julga, obviamente, né, sem conhecer o que está acontecendo. O pai é desinteressado, mãe desinteressada. Porque a gente tem casos da família que não tem condições nem de pegar o ônibus, que não tem condições de pagar uma alimentação no meio da viagem para essa criança, então nem vou sair de casa se eu não tenho dinheiro para comprar um lanche no meio do caminho. E a criança vai ficar com fome. Pessoas que não têm roupa para vestir num dia de frio, não vou tirar de casa. Então, a gente precisa entender a demanda, por que essa família não está comparecendo. E, muitas vezes, as questões de ordem emocional e psicológica da própria estrutura familiar está impedindo que esse tratamento vá adiante. Então, a junção da psicologia também com a assistência social é importante por isso nessa busca ativa, né? Que bacana. A fonoaudiologia aí, ela está toda em expansão, né? A gente sabe que o mercado de trabalho está todo ativo. E hoje nós tivemos esse bate-papo, né, com relação a uma das atuações, né, da fono, das áreas. Vandriele, eu me sinto muito feliz, né, e honrada por você ter sido nossa aluna aqui do curso de fonoaudiologia, ter sido sua professora, né? Muito feliz pela sua caminhada posterior, né? Hoje também aí no concurso. E agradeço imensamente, e a Celina também. Agradeço essa participação e hoje fazer parte do nosso colegiado, aí contribuindo muito, né, com os nossos alunos, todo esse conhecimento, essa bagagem. Fico muito feliz e agradeço bastante, né, vocês estarem aqui comigo, com a FAG hoje. Eu também agradeço, muito feliz, minha professora e minha orientadora, meu exemplo, né, foi uma das pessoas que eu mais conversei também no início da profissão. E a prof. Celina tem muito a contribuir, porque ela também fez residência no centro, né? Então, isso é uma questão que ajuda bastante, né? No conhecimento dela também. Então, muito feliz por trabalhar com ela no centro de atendimento, por trabalhar aqui também na fonoaudiologia, né? No curso. E por ter você agora como coordenadora também, né? Obrigada. Iniciando e muito bem. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né? Sobre esse tema tão importante. E é um tema, assim, que eu sou suspeita para falar. Porque justamente a oportunidade, né, de cursar a residência me permitiu conhecer muito mais, de maneira muito mais aprofundada, como funciona esse tratamento. Então, para mim, assim, é muito gratificante estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento sobre essa área tão importante. Legal. É isso aí. Hoje, mais uma vez, aqui no Conversas Acadêmicas, do curso de Fonoaudiologia. Agradeço imensamente e qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Obrigada.